Bom, tô fazendo aqui eu acho que é o segundo teste de validação, testando tanto o Edge Device junto com duas câmeras. Eu vou mostrar pra vocês o caos que tá aqui em minha mesa, justamente porque eu entrei de férias agora. E tô fazendo os testes, obviamente, com duas câmeras em ambiente local, sem interferência de absolutamente nada de adversidade, de iluminação, seja de rede, seja também de energia, porque eu temo que esses botões aqui, as conexões, elas não vão estar próximas ao Edge Device, o Edge Server também, e aí os cabos eles podem sofrer interferência justamente pela distância do Edge para o botão em si que dispara o clipe, certo? Vou mostrar aqui um pouco da bancada agora para vocês verem como está. E é isso. Aqui a gente tem o RESP, ele não tá ligado ainda, porque a fonte tá ali desligada. Deixa eu ver se consigo ver, mostrar, tá aqui. Tô ligando todas nas GPIO, certo? Que elas são responsáveis por conexão de entrada e saída de microcontroladores, certo? No Raspberry ou Arduino da vida. Então, os botões, no momento, eu configurei para o Edge Server, ele tá tanto pegando os triggers daqui. Eu tenho um botão soldado aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui, ó. Ela tá na 17 e precisa estar ligada no Terra também. Então, essa outra conexão que eu tô usando aqui, graças a um amigo que me forneceu, já com as cabeças do ponte aqui, para facilitar as conexões. E enquanto eu não tava com elas, eu tive que fazer uma soldazinha, justamente aqui na GPIO 17, tem uma aqui na GPIO 22. Essa aqui, se eu não me engano, é do Terra, GND, certo? E eles vão aqui, certo? No botão normal, tem só uma fraçãozinha aqui no botão, e aí o botão é acionado. Esse é o funcionamento atual de fábrica do botão de emergência, certo? Ou seja, eles têm trava. Então, quando a gente aciona, ele trava aqui. E o propósito geral não é esse funcionamento, é que ele seja um botão de pulso. Então, esse é o botão como vem, original, certo? E aqui é o botão sem as travas de emergência, ou seja, ele transforma ele em botão de pulso. Então, retirar as travas, obviamente, ó. Então, quando eu aciono, tá vendo que ele vai e volta. Então, ele se torna um botão de pulso. Obviamente, é só tirar as travas. Fala, rapaziada, beleza? A gente tá agora já no âmbito de teste, justamente pra gente deixar aqui aproximadamente um mês, pra gente ver como é que vai ficar se comportando aqui durante esse período. Vai ser 2 arenas, beleza? A gente tá aqui na segunda arena, no caso, 2 quadras, beleza? A gente vai ficar em teste por um mês em 2 quadras. Nessa quadra aqui, beleza? E nessa quadra aqui do lado, tá? A gente já tem aqui a primeira câmera, não sei se eu tô pegando, porque eu tô sem referência visual da câmera, mas aqui vai ficar a primeira, provavelmente vai ficar a segunda aqui, não sei se o sol tá estourando, mas ela vai ficar aqui perto também, próximo. Já conectei as duas GPUs ali no Raspberry, e agora pretendemos fazer só os testes de RTSP das câmeras e aí deixar executando aqui por algum período. Valeu! Bom, tô voltando agora aqui, tô bem mais no futuro em relação aos vídeos que vocês viram anteriormente. Hoje é dia 27 de abril e eu vou explicar bem rapidinho pra vocês o que aconteceu. A explicação com o código mudou muita coisa, eu tô com óculos novo, tô com tudo novo. Então, já faz cerca de um mês que eu tô tentando postar pra vocês, só que, tipo, justamente os problemas, os testes em si ainda não estavam concluídos. É uma etapa, sim, que demandava bastante paciência. E eu já estava suspeitando que teria alguns problemas, então eu esperei o melhor momento, assim, pra poder conseguir finalizar o vídeo. Então a gente tá na última parte desse vídeo, certo? Desculpa se tem muito corte, mas é porque foi feito em tempos diferentes, beleza? Vamos lá, o que é que acontece? Lá no comecinho do vídeo em si, vocês perceberam que eu expliquei a questão do funcionamento do código, com o Edge, com os botões, certo? Como funcionava. Depois vocês viram lá na arena, onde a gente tava fazendo a instalação, isso fisicamente, onde ficaria distribuído. E haja paciência naquele dia, justamente porque eu não estava conseguindo deixar como estava no ambiente de teste perfeito aqui, porque justamente a gente só tinha essa distância do Raspberry para o botão, então essa distância aqui era mínima. E quando a gente joga para um ambiente real, que passa de 20 a 30 metros, ocasionou o quê? O ruído. O que eu estava suspeitando é que a distância entre o RJ45 e o Raspberry criasse um formato de uma antena, certo? Recebendo qualquer spike elétrico ali como uma pressão no botão em si. Como anteriormente vocês viram, o que estava acontecendo de 2 horas em 2 horas estava tendo um certo ruído. Bom, a gente tá aqui na aplicação bem rapidinho, só pra exemplificar o que estava acontecendo pra vocês, da questão dos ruídos periódicos. Eu vou entrar aqui na terça, que ó, vocês podem perceber que é impossível alguém tá jogando de 1 hora da manhã, 3 horas, 5 horas, 8 horas, 10 horas, pode ser que tenha arena que esteja aberta, mas numa terça é muito difícil, certo? Só se tiver uma aula ali e a pessoa esteja jogando. Isso pra o beach tennis. Se fosse pra uma quadra de society, um tênis em si, aí beleza. Mas como a gente tá podando isso numa arena de beach tennis, a gente tem uma certeza ali de quais horários tem gente, beleza? E também no vídeo a gente tem como ver, beleza? Se a gente colocar aqui 1 hora da manhã, é impossível ter pessoa. E é isso mesmo que você tá vendo. É impossível ter pessoas no clipe. E o que é que tá acontecendo? Por que tá acontecendo isso? Resumidamente, não era ruído praticamente. Era ruído e ao mesmo tempo não era ruído. O que é que acontece? Como hoje o Edge Server em si, ele tá todo em TypeScript, e ele
entra no event loop por completo, o server todinho, o que acontece? A gente meio que tinha uma única tarefa para tudo dentro do Edge, certo? Então a gente tinha ali o iStream de vídeo, RTSP, o upload de arquivos e também as requisições que a gente poderia fazer ou não, também com a GPO. O que acontece se a gente deixasse o listener da GPO no mesmo event loop? Poderia acontecer que qualquer spike elétrico ali, ele interpretasse como um gatilho, certo? Então, de 2 em 2 horas, só não sei falar com tanta certeza qual era o spike. Eu suspeitava que era uma reinicialização cíclica das iluminações da arena, mas não era pelo event loop mesmo, onde tudo ficava numa única thread, então toda a responsabilidade ficava em uma única thread. Qual foi a solução, cara? A gente colocar exclusivamente o listener da GPO de JavaScript para Python, certo? Então, eu fiz um spawn no Edge Server, justamente chamando o script, o listener da GPO pelo Python, usando a lib por padrão GPO 0, certo? Que ela cria dedicadamente para cada GPO uma thread única, limpando por completo qualquer spike e aplicando verdadeiramente o debounce. Inicialmente eu coloquei debounce com esses ruídos. Às vezes a pressão do botão com o listener em TypeScript tinha muito ruído, então eu tive que colocar um debounce de 10 segundos, ou seja, você só conseguiria clipar novamente nos 10 segundos subsequentes. Então você acabou de apertar, só depois de 10 segundos, se vira. Então eu meio que forcei uma maneira assim, não muito certa, porque a gente tava forçando ali logicamente, certo? E não através de funcionamento real, um debounce muito alto, certo? Então, justamente porque tinha, às vezes, clipes que apareciam com muita incidência, ou seja, clipes de poucos segundos entre eles, ou cerca de 1 segundo, 2 segundos em relação um ao outro, então tava populando muito rápido o Cloudflare. E também esses periódicos de 2 em 2 horas. Quando eu alterei o listener das GPOs, colocando threads únicas para cada GPO, ou seja, porque cada GPO aqui vai receber um botão, certo? Então, a responsabilidade do listener agora vai ficar única para cada botão. Então, não tem como cair no event loop do próprio server como completo, certo? Tanto no upload como nos envios dos sinais das câmeras, certo? Então eles estariam ali de forma individual. Isso melhorou muita coisa, certo? Uma única implementação que eu fiz de TypeScript para Python, simples. Obviamente que teria como permanecer em TypeScript, só que tipo, aumentaria a complexidade do código em si, justamente porque eu teria que fazer programação paralela, certo? Agora a gente está numa segunda etapa de teste, justamente para a gente conseguir fazer vendas e ter garantia do nosso serviço, que é testar com mais distância. Atualmente, lá na arena, como vocês viram no vídeo, cerca de 20 a 30 metros cada cabo, que está ligando as duas quadras vizinhas. A gente quer colocar nas quadras de cima, justamente para a gente ver qual a distância máxima que o capacitor interno, que no caso o resistor interno, resistor pull-up e pull-down interno do Raspberry, consegue segurar de ruído. Dentro do próprio listener de GPO, esqueci de falar, mas eu ativei os resistores que a gente tem aqui internos do próprio Raspberry. No Raspberry Pi 4, ele já vem por padrão com resistores internos. Então você pode ativar com código mesmo, certo? Então foi o que eu fiz, ativei resistores pull-up, porque eu estou usando botões normalmente fechados, certo? Então ele fica invertido high e low, beleza? Se você não tá sabendo o que eu tô falando, só pesquisa aí o funcionamento de botões, falling, rising, correntes altas e baixas, certo? E você vai entender o que eu tô falando. E aí, ativei o resistor, e por enquanto, os ruídos estão sendo mitigados com o resistor interno do Raspberry. O próximo teste, como havia dito, é aumentar mais essa distância, fazendo com que esse cabo ele se torne uma antena mais forte para captar mais ruídos e mais spikes, e ver se os resistores internos do próprio Raspberry, sem uma necessidade física mais de um relé com um optoaclopador, então sem necessidade de outros hardwares externos para mitigar mais ainda esses ruídos, será suficiente. Então a gente tem que ter noção de que o que a gente vai vender, porque diversas situações vão ser diferentes na vida real. Atualmente a gente tem uma arena que 30, 40 metros resolve, certo? Mas poderemos ter arenas que vão ser ligadas do botão para o Raspberry com 100 metros a mais. E aí? Será que isso vai ser suficiente? Será que o resistor pull-up dentro do próprio Raspberry vai ser suficiente para mitigar esses ruídos? Então a gente precisa validar justamente isso para ter 100% de certeza. E é isso, cara. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi uma jornada meio longa essa parte de testes. Eu peço até desculpas pelas mudanças que teve entre o vídeo em si. Acho que foram 4 momentos de um mês, durante um mês aí de testes. Foi bastante chatinho, justamente porque eu precisava estar todo dia em alerta, precisava estar todo dia aqui monitorando como é que estava acontecendo os ruídos na quadra em si, e como era um padrão. Foi assim, bem legal e bem desafiador essa solução que a gente fez aí para
para o Edge Server, certo? A minha grande preocupação era somente a parte física, porque a parte de infraestrutura, do Cloudflare, da API em si, da aplicação, estava tudo 100%, cara. A única preocupação era os ruídos mesmo. E como faz parte do core da aplicação, isso deixou a gente preocupado justamente porque a gente precisava refinar para poder vender. Então, espero que vocês tenham gostado. É aquela coisa, façam com toda a sua força tudo aquilo que você almeja e que você sonha, que Deus vai te abençoar. Futuramente, não sei, não dando certeza, mas eu espero que eu volte aqui e consiga mostrar pra vocês mais coisas, mais a evolução do produto em si, novos features, certo? E novos clientes, se Deus quiser. Valeu, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, Deus abençoe e até mais.